Bom dia, pessoal. Vamos resolver os exercícios que a gente fez nas últimas semanas, né? O primeiro aqui, uma atividade que eu deixei no capítulo 9, né? Essa atividade foi deixada para vocês lá no dia 22 de junho, né? Há 2 semanas atrás. E depois nós vamos falar um pouco sobre o formulário, né? Que vocês fizeram aqui na aula no dia 29/6, nessa aula da semana passada. Beleza? Então, foi uma atividade com 6 questões, né? A gente teve um desempenho médio de 52%, então a primeira alternativa aqui, a primeira questão, 60% de acerto, a segunda 88%, a terceira 84%, a quarta questão, uma taxa de acerto muito baixa, a quinta também, e a sexta ficou próxima de 50%. Então, as 3 primeiras questões aí, né, a 2 e a 3 principalmente com uma taxa de acerto alta, a 1 com uma taxa de acerto razoável, a 4, a 5 e a 6 com a taxa de acerto ruim. A 4, então, péssimo, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nessa primeira questão. Então, a primeira questão fala o seguinte. 4 bolas são lançadas horizontalmente no espaço, a partir da borda de uma mesa que está sobre o solo. Veja na tabela abaixo algumas características dessas bolas. Então, a primeira bola aqui é uma bola de chumbo, a segunda é uma bola de vidro, a terceira é uma bola de madeira e uma quarta bola de plástico. A velocidade de cada uma dessas bolas aqui, tanto de chumbo quanto a de vidro, 4 metros por segundo, e a de madeira e de plástico, 2 metros por segundo. Então, se alguém reparou esse S elevado a menos 1, né, isso aqui significa metro vezes segundo elevado a menos 1, que é a mesma coisa do que metros dividido por segundo. Então, só para a gente dar uma olhadinha aqui na parte matemática, para a gente já aproveitar essa primeira parte aqui, né? Então, sem resolução de exercício ainda, só para a gente pensar o seguinte, se eu escrevo um número, por exemplo, eu escrever 1 dividido por 2, né, uma fração, eu posso escrever esse número da seguinte maneira, o 1 é 1 dividido por 2, então eu vou repetir o 1 e o número que está no denominador, repare que ele é 2 e ele está elevado ao número 1. A gente não costuma escrever o número 1 no expoente, né? Então, 2 elevado a 1. Só que aí eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar o 1, multiplicar pelo 2, que é o denominador, e trocar o sinal do expoente. Se o expoente era 1 positivo, ele vira menos 1. Então, matematicamente, isso aqui é igual. 1 dividido por 2 é a mesma coisa do que 1 vezes 2 elevado a menos 1. Então, toda vez que você tiver um número no denominador, quiser passar ele para cima, né, na divisão aqui, no multiplicador, você pode trocar o sinal do expoente. Dependente aqui eu coloquei 1, poderia ser, por exemplo, 1 dividido por 2 elevado a 5. Né? Isso aqui ficaria 1 vezes 2 elevado a menos 5. Então eu troco o sinal do expoente. Se fosse, por exemplo, 1 dividido por 2 elevado a menos 3, aqui seria 1 vezes 2 elevado a mais 3. É só trocar o sinal do expoente. E o mesmo vale para o que tiver em cima. Se eu tiver, por exemplo, 5 dividido por 2, eu posso escrever assim, o 5 passa para baixo, então fica 2 vezes 5. Aqui o expoente, a gente não costuma escrever o 1, né, mas seria 5 elevado a 1. Então ficaria 5 elevado a menos 1. Né? E se eu tirei o 5 daqui de cima, por ser uma divisão, não posso colocar 0, né? Se eu colocar 0 aqui, seria 0 dividido por tudo isso. E 0 dividido por qualquer coisa dá 0. No lugar do 5 aqui, eu vou colocar 1, porque seria 1 vezes 5, né? Esse número 5 elevado a 1 aqui, eu posso escrever ele 1 vezes 5. Só que a gente não costuma escrever o 1 multiplicado também, porque multiplicar por 1 não faz diferença. Então, esse 1 está aqui em cima, eu só peguei o 5, passei para baixo, troquei o sinal de expoente. Se fosse, por exemplo, 3 elevado a 4 dividido por 8, por exemplo, poderia escrever 1 dividido por 8 vezes 3 elevado a menos 4. Então, é só pegar o 3 que está em cima, passar para baixo e trocar o sinal do expoente. Se fosse negativo, né, 8 elevado a menos 7 dividido por 2. Eu teria 1 dividido por 2 vezes 8 elevado a 7 positivo. Tá? Então, isso vale para número, isso vale também para unidade. Se eu tenho metro dividido por segundo, eu posso escrever metro vezes segundo. Aqui o expoente a gente não escreve, mas seria 1. Aqui seria menos 1.
E essa unidade, isso vai aparecer para a gente um pouco mais para frente, né, quando a gente for falar sobre escalas termométricas, né, quando a gente entrar, ou esse conteúdo normalmente ele é visto mais no segundo ano, mas pode ser que a gente comente um pouco sobre ele ainda esse ano, dependendo de como for a continuidade das aulas. Então lá a gente vai ver uma unidade que é assim, graus Celsius, graus Celsius elevado a menos 1, que seria a mesma coisa que 1 dividido por grau Celsius elevado a 1, só que a gente não costuma colocar esse grau Celsius elevado a 1, a gente coloca só 1 dividido por grau Celsius. Mas só para a gente lembrar, né, o expoente aqui era menos 1, ele passa para baixo sendo mais 1. Então nas unidades eu posso fazer isso também, tanto com número quanto com unidade. Eu troco de posição, né, do denominador para o multiplicador, e aí eu troco o sinal do expoente, tá? Então por isso que aqui está escrito, ó, metro vezes segundo elevado a menos 1, é a mesma coisa do que metros dividido por segundo, que é a unidade de velocidade. Então os dois aqui com 4 metros por segundo, os dois aqui com 2 metros por segundo. E aqui o tempo de queda, T1, T2, T3 e T4, que a gente não tem, né? E aí a pergunta é a seguinte, a relação entre os tempos de queda de cada bola pode ser expressa como? Então, olha só, ele me dá o valor da velocidade inicial horizontal, né? Porque é um lançamento horizontal. Então, só relembrando aqui do lançamento horizontal. Então, aqui eu já vou colocar aqui, ó, vou colocar questão 1, né? Só para a gente relembrar um lançamento horizontal, né? Ele fala uma mesa. Então, vamos colocar aqui como se fosse uma mesa. Beleza? Aqui está o chão e ali está a mesa. Eu vou pegar um objeto, né, aqui em cima da mesa, e esse objeto vai ser lançado, vai ser arremessado, né, horizontalmente com uma velocidade inicial que vai depender de cada material ali que ele falou. Esse objeto vai descrever uma trajetória assim, né, até chegar e cair numa certa distância, que é o nosso alcance. Essa mesa tem uma certa altura h, beleza? Então, a ideia é essa do exercício. Só que a gente viu o seguinte, o tempo de queda independe dessa velocidade, né? Essa velocidade, o que ela vai fazer diferença é o quê? Qual é o alcance? Quanto maior a velocidade, mais longe ele vai cair aqui na frente da mesa. Então, se essa velocidade tem um valorzinho menor, ela vai cair um pouquinho aqui. Se ela tem um valor maior, vai cair aqui. Se tem maior, vai cair lá na frente. Então, essa velocidade ela vai influenciar na distância aqui, no alcance desse lançamento. Agora, o tempo de queda, se você lembrar lá da equação do tempo de queda, lembra que no lançamento horizontal a gente pode trabalhar nele para achar o tempo de queda como se fosse uma queda livre, né? Porque a velocidade na vertical, a velocidade aqui na vertical, ela vai ser igual a zero. Esse V0 aqui é na direção x, na direção horizontal. Então, eu posso ter aqui uma direção horizontal, né, que é o x, e aqui eu tenho uma direção vertical, que é o y. Então, na direção y, nesse caso aqui, ó, deixa eu colocar com uma outra cor, o meu V0y, ele é igual a zero, né? Aqui nesse ponto, a minha velocidade inicial na direção vertical é zero. Ele só tem velocidade na direção horizontal, por isso que a gente chama de lançamento horizontal. Tá? O lançamento vertical ele tem velocidade inicialmente na vertical. No lançamento horizontal ele tem velocidade inicialmente só na horizontal. Então, é como se fosse uma queda livre. E para achar o tempo de queda numa queda livre, ó, o tempo de queda ele é igual ao quê? Só para a gente lembrar de onde isso aqui sai. Eu comentei em alguma aula dessas para trás aí, né, que eu não costumo decorar a equação. Então, de cabeça assim eu não costumo lembrar. Então, eu vou escrevo a função horária da posição. Então, tá aqui, né? E aí, o que acontece? Essa posição final e a posição inicial, lembra que eu chamo isso aqui de H, né? Eu passo para o outro lado, passo aqui para cá, fica S menos S0, que é o ΔS. E eu estou olhando como estou olhando o movimento na vertical, o meu ΔS é sair dessa posição e chegar nessa. Sair dessa altura e chegar nessa, no chão, onde a minha altura é zero. Então, isso vai ser igual à velocidade inicial, que é zero. Então, esse termo todo aqui vai ser igual a zero. Vai sobrar para mim só o G vezes t ao quadrado dividido por 2. E para achar o tempo, então, ó, o 2 passa multiplicando o h, fica 2 vezes h, esse 2 passa multiplicando para cá, né? Então, vou colocar aqui, ó, o 2 passa multiplicando o h. O g que está multiplicando passa dividindo, né? Porque aqui teria g vezes t ao quadrado, então esse g que está multiplicando passa para cá dividindo. E aqui eu teria o t. Como ele é ao quadrado, eu passo para o outro lado tirando a raiz. Então, para achar o tempo de queda de um lançamento
né, de uma queda livre, é pegar 2 vezes a altura e dividir por g. Isso vai ser o meu tempo de queda. Só para ter um exemplo, né, se vocês lembrarem lá, se minha altura é de 80 metros, o tempo de queda é 4 segundos. Né? Esse exemplo de 80 metros de queda é um exemplo muito utilizado exatamente porque é fácil de fazer, né? 80 metros, você vai conseguir um tempo exato, um tempo sem ser um tempo com um número quebrado, né? Um número com vírgula. Então, só substituir aqui para a gente ver. Ó. Se eu faço, só aqui, ó, exemplo, 2 vezes 80 dividido por 10 raiz quadrada. Isso aqui tem que dar 4. Né? 2 vezes 80 vai dar 160 dividido por 10 na raiz quadrada. Então, 160 dividido por 10 eu posso cortar 0 com 0, 16 dividido por 1. Então, meu tempo vai ser igual a 16 dividido por 1, que é 16, né? Raiz quadrada, ó, 16 dividido por 1 na raiz quadrada de 16 é 4 segundos, como eu tinha dito, né? Então, quando eu tenho uma queda de 80 metros, o tempo de queda é igual a 4 segundos. Então, essa equação ela é utilizada para a gente calcular o tempo de queda de uma queda livre. E no movimento aqui, no lançamento horizontal, o tempo de queda a gente pode utilizar porque a gente pode falar dos movimentos independentes, né? O movimento na direção X não depende do movimento na direção Y, né? O tempo de movimento, sim, o tempo de movimento vai ser o quê? O tempo que demora para ele sair daqui e atingir esse ponto é o mesmo tempo que ele demora para sair daqui e atingir o nível do chão. Então, o tempo é o mesmo para os dois movimentos, mas o movimento na direção X acontece dependente do movimento na direção Y. Beleza? Então, o movimento na direção Y é um movimento de queda livre e o movimento na direção X é um movimento retilíneo uniforme. Um movimento uniforme, né, com velocidade constante. Beleza, galera? Então, isso tudo foi falado nas aulas anteriores. Então, o que acontece? Independente dessa velocidade inicial aqui de lançamento ser 4 ou ser 2, né, o 2 vai cair aqui, por exemplo. Né? Então, vamos colocar como se esse aqui fosse o 2 metros por segundo. Eu poderia ter uma velocidade inicial aqui, vou colocar uma setinha um pouco maior aqui, ó, 1v0x igual a 4 metros por segundo. Então, eu vou ter um lançamento que a bolinha vai cair aqui na frente. O que vai mudar vai ser esse alcance aqui, ó. Né? O x nessa cor aqui, que eu acho que eu já falei com vocês, né, que eu sou daltônico, eu acho que é roxo. Então, o x roxo ele vai ser maior do que o x laranja. Por quê? Porque a velocidade aqui inicial é 4 metros por segundo, a velocidade aqui inicial é 2 metros por segundo. Isso interfere no alcance, mas o tempo de queda depende só da altura. E a altura da mesa é a mesma para todo mundo. Então, ó, vamos voltar no exercício aqui. Ele fala que 4 bolas são lançadas horizontalmente no espaço a partir da borda de uma mesa que está sobre o solo. Então, a mesa é a mesma para todo mundo, a altura da mesa é a mesma, o tempo de queda vai ser o mesmo para todo mundo. Então, a resposta correta está aqui. T1 igual a T2, igual a T3, igual a T4. Então, ó, se você olhar o maior, o outro que teve aqui 20%, ó, T1 e T2 é maior. Então, teve gente que colocou aí que os tempos 1 e 2 são maiores porque a velocidade inicial aqui do lançamento é maior. Né? E o outro aqui colocou que o T3 é igual a T4. Né? Esses dois aqui são iguais, mas que o chumbo e o vidro vão ser diferentes os valores. Provavelmente pensou na massa, né? Um material de chumbo é mais pesado, então o tempo dele vai ser menor e tal. Então, galera, não esqueça disso, né? O movimento não depende da massa. Lembra do vídeo lá do martelo, da bola de boliche e das penas, né? Caindo naquela câmara a vácuo, né? Um vídeo que eu passei para vocês há bastante tempo já, quando a gente começou a falar sobre queda livre. Então, a queda livre, né, considerando aqui queda livre, né, sem resistência do ar e tal, que os exercícios não vão considerar a resistência do ar, não depende da massa do objeto, não depende do formato do objeto. Então, uma bola de boliche, ela cai de forma igual à pena, né, como a gente viu no vídeo lá, quando a gente não tem resistência do ar. Então, a massa não faz diferença. A velocidade inicial ela vai fazer diferença se ela for na direção vertical. Na direção horizontal não faz diferença no movimento. Beleza? Na direção horizontal vai fazer diferença só no alcance, não no tempo de queda. Tá? Eu falei que não faz diferença no movimento, não faz diferença no movimento vertical, quando a velocidade inicial é horizontal. Né? Então aqui, a velocidade inicial, ela é... A velocidade inicial aqui, sendo maior, vai fazer o alcance ser maior, mas o tempo que demora para cair é o mesmo. Tá? Então, como o tempo é o mesmo, quem tiver maior velocidade vai mais longe. Porque o tempo é o mesmo, que vai fazer diferença vai ser a velocidade. Né? É só lembrar da equação
da posição, né, para o lançamento para a velocidade constante, né, posição final é igual a posição inicial mais V0 vezes t, não tem aceleração, né. Lembra que eu falei que essa aqui é a única equação que a gente vai utilizar para calcular o alcance, né, do lançamento horizontal, porque não tem aceleração, né, nesse caso. Então, repara o seguinte, a posição final depende da posição inicial, que seria a mesma para os dois, né, para qualquer uma bolinha ali que vai ser lançada, né. Depende do tempo e da velocidade. O tempo é igual para todo mundo. A posição inicial é igual para todo mundo. A única coisa que vai fazer diferença é a velocidade inicial. Quem tiver maior velocidade inicial tem maior alcance. Quem tiver menor velocidade inicial tem menor alcance. Que é isso que está dizendo aqui o desenho. Beleza? Então o primeiro exercício era isso aí, né? Os tempos são iguais. Questão número 2. Um pequeno bloco desliza sem atrito e com velocidade constante em movimento horizontal. Então, ó, sem atrito, ele está falando, o atrito ali ele acaba dissipando energia, né? Então não tem energia dissipativa ali, o bloco está deslizando sem nenhuma força de resistência, então não tem nada atrapalhando esse movimento. Com velocidade, movimento horizontal sobre uma mesa de 80 centímetros de altura, então me dando a altura da mesa. E cai no solo a uma distância horizontal de 2 metros dela. Então está me dando aí o alcance desse lançamento. Então tem uma mesa de 80 centímetros de altura e eu tenho um alcance de 2 metros. Sabendo que a aceleração gravitacional pode ser considerada constante igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade do bloco enquanto estava deslizando sobre a mesa antes de cair era. Então ele quer saber qual que é a velocidade de deslizamento desse bloco, né? Então 80 centímetros de altura e 2 metros o alcance. Então vamos fazer o desenho aqui, ó, questão número 2. Então desenho na mesa de novo. Então o que acontece, galera? Essa mesa, ela tem uma altura de 80 centímetros. Então tá aqui 80 centímetros de altura. Beleza? O alcance desse movimento, ele é de 2 metros. Deixa eu só confirmar aqui isso. 2 metros. O alcance aqui vai ser igual a 2 metros. Então eu tenho um bloco deslizando aqui sobre a mesa, né? Vou colocar aqui um bloquinho. Se estivesse aqui, ele está deslizando até chegar aqui na borda da mesa, né? Então esse bloquinho está deslizando até chegar aqui na borda da mesa. Quando ele chega na borda da mesa, o que vai acontecer? Ele vai perder o apoio e ele vai descrever esse movimento aqui, né? Ele vai sair daqui e vai descrever esse movimento até cair aqui, beleza? E ele, para fazer isso, ele vai ter uma velocidade inicial que eu não sei. Então essa velocidade inicial que é a pergunta do exercício. Eu quero saber qual que é a velocidade inicial desse lançamento. Qual que é a velocidade que ele estava movimentando sobre a mesa. Repara que ele fala o seguinte, ó. O pequeno bloco desliza sem atrito e com velocidade constante em um movimento horizontal sobre uma mesa. Então ele está movimentando daqui até aqui, ó, com velocidade constante. E aí quando ele sai da mesa, ele tem essa velocidade, exatamente a velocidade que ele está movimentando em cima da mesa. Ele fala que não tem atrito, porque se tivesse atrito, esse bloquinho iria perdendo a velocidade, por exemplo, se não tivesse nenhuma força empurrando ele, né, para ele não perder velocidade. Então isso a gente vai falar um pouco mais para frente, né, sobre essa parte de forças, que é o porquê o movimento acontece. Por enquanto a gente está estudando só como ele acontece. Então, repara o seguinte, eu tenho alcance, tenho altura e quero saber velocidade de lançamento. Para saber velocidade de lançamento, essa velocidade é na direção horizontal, na direção, então vou colocar aqui, ó, só para a gente poder lembrar sempre, né? Aqui eu tenho a minha direção x e aqui eu tenho a minha direção y. Então o y vertical, o x horizontal. O y ficou muito lá em cima, vou colocar aqui, ó, pronto, dá para todo mundo ver. O y. Então eu vou dar uma olhadinha primeiro na direção horizontal, na direção x. Na direção x, lembra que a única equação que a gente tem para poder utilizar é a equação do sorvete sem a cobertura. Não tem uma aceleração no movimento horizontal, ele está com velocidade constante aqui o tempo inteiro. A aceleração que eu tenho aqui nesse movimento é somente a aceleração da gravidade e ela aponta para baixo. E ele fala para considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Então o que acontece? Para poder achar, ó, a minha posição inicial, repara o seguinte, eu começo o movimento nesse ponto aqui, ó, eu estou aqui nesse ponto, eu começo o movimento aqui e termino o movimento aqui. Então aqui é minha posição inicial do movimento na horizontal, aqui é minha posição final.
Repare que eu posso falar que eu começo na posição 0 metros e termino na posição 2 metros, porque o alcance é de 2 metros, então ele sai do 0 e vai até o 2. Então minha posição final é 2, minha posição inicial é 0, a velocidade eu não sei e o tempo também eu não sei. Então tem duas coisas que eu não sei, velocidade e tempo. O que eu quero saber para o exercício é a velocidade. Então se eu encontrar o tempo que demora para esse movimento acontecer, eu consigo calcular a velocidade. Porque aí olha só, 2 é igual, esse 0 aqui vai ficar V0 vezes t. Se o t está multiplicando, ele passa dividindo. 2 dividido por t é igual a V0. Basta eu dividir 2 pelo tempo que eu acho a velocidade. Então eu tenho que saber qual que é o valor do tempo. E o tempo eu posso achar pela altura, né? Então lembrando da equação lá, ó, então vamos pegar aqui na direção y agora, né? Na direção y, para eu achar o tempo de queda, tempo é igual a raiz quadrada de 2 vezes h dividido por g. Só que a altura está em centímetro, eu tenho que passar ela para metros, tá? Então, ó, eu tenho 2 vezes 80 centímetros, ó, 80 centímetros. Para passar para metro, basta dividir por 100. Então, se eu divido por 10, 100 vai dar 0,8 metro. Beleza? Então, eu tenho 0,8 metro, que é a mesma coisa do que 100 centímetros. Daqui para cá, o que eu fiz foi dividir por 100, para passar de centímetro para metro. Então, eu tenho 2 vezes 0,8 dividido por 10 dentro da raiz quadrada. Então, 2 vezes 0,8 vai dar 1,6 dividido por 10 raiz quadrada, né? Então, meu tempo vai dar 1,6 dividido por 10, 0,16, a raiz quadrada de 0,16. Isso aqui vai dar 0,4 segundos. Raiz quadrada de 0,16 dá 0,4. Agora é só substituir aqui. 2 dividido por 0,4 vai me dar a minha velocidade inicial. Então, 2 dividido por 0,4, vou ter uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial do lançamento. Vamos voltar lá no exercício. 5 metros por segundo, a maioria das pessoas acertaram aí, né? Teve o erro aqui, alguém chegou em 3 metros por segundo e alguém chegou em 9 metros por segundo. Mas a maioria marcou 5, beleza? Questão 3. Um avião voando horizontalmente com uma velocidade constante de 100 metros por segundo larga uma caixa que demora 10 segundos para atingir o solo. Então, ele está me dando aí o tempo de queda, né? O tempo que demora para essa caixa atingir o solo. Sabendo que a aceleração gravitacional pode ser considerada constante igual a 10 metros por segundo e desprezando a resistência do ar, qual foi a distância horizontal percorrida pela caixa? Então, eu tenho a velocidade, né, horizontal, e tenho o tempo do movimento. Então pronto, eu já tenho velocidade, tenho tempo, eu acho a distância. Então vamos lá, questão 3. Né? Questão 3. Lembra lá, se eu estou falando de alcance, né, eu tenho o avião, então não vou desenhar o avião aqui para ficar rapidinho. Eu tenho um avião, finge que isso aqui é meu avião, e aí ele libera um pacotinho. Esse pacotinho vai fazer esse movimento aqui, ó, até chegar no chão. Beleza? Então, ó, imediatamente abaixo do ponto onde o pacote foi liberado é o início do meu movimento. Então, vamos marcar aqui, ó, vamos fazer a nossa coordenada. Ó. Eu tenho aqui o eixo Y e aqui embaixo eu tenho o eixo X. Então, o movimento na direção X ele começa aqui, essa aqui é a minha posição inicial, e ele termina aqui, que é a minha posição final. Então, essa distância aqui é o meu alcance, é o X. Eu não sei se na aula passada eu acho que eu estava usando o A de alcance, não, acho que eu usei o X mesmo, né? Mas dependente, se eu usei o A lá, o A de alcance é o mesmo que eu estou usando o X aqui, é a mesma coisa, é o alcance desse movimento. Então, ó, o pacote ele é liberado aqui, imediatamente, né? Imediatamente abaixo dele é o ponto inicial horizontal do movimento. E aí esse movimento vai acontecer até que ele vai cair nesse ponto. Então ele vai percorrer horizontalmente desse ponto até esse, vai ser a distância ali. E aí, para achar esse movimento na direção X, lembra lá, equação do sorvete sem a cobertura. A posição final é o X, é o que eu quero saber, né? Se eu considerar aqui como a posição 0,
aqui seria a posição x, né? Ele sai do zero e vai até o x, que é a distância que ele percorreu, igual no exercício passado, que era o 2. Aqui era 0, aqui era 2. Só que aqui eu não sei o valor, então vou chamar de x. A posição final vale x. A posição inicial vale 0. A velocidade de 100 metros por segundo e o tempo total de 10 segundos. 10 vezes 100, 1000 metros. Essa é a distância percorrida, né, pelo pacote ali que o avião lança. Resposta aqui, letra C. Alguns marcaram A, alguns marcaram B, alguns marcaram D, né? Mas a resposta aí, letra C. Questão 4, né, que teve um índice de acerto muito ruim. Então ficou bem espalhado aqui, ó, 24% na E, 32% na C, 24% na B, na D um pouquinho menos e na resposta certa a menor porcentagem, 8%. Então vamos lá, presta atenção aí para a gente poder ver o que aconteceu aqui. Então a questão agora é a questão número 4. Esteiras transportadoras consistem em duas ou mais polias que movimentam uma superfície na qual são transportados diversos objetos. Então pensa o seguinte, é uma esteira, como se fosse uma esteira rolante que tem no mercado, igual no Bistec, quem conhece o Bistec aqui no São João, né, eu acho. O Bistec, ele tem uma esteira ali para você poder subir, no Angelone mesmo tem uma esteira ali para você poder subir e descer. Então uma esteira como se fosse aquela, uma esteira que transporta diversos objetos, no caso ali, nos mercados são pessoas, enfim, né? Essa esteira vai estar movimentando. Então elas são utilizadas, por exemplo, no transporte de sacarias e também em áreas de construção para facilitar o manuseio de materiais pesados, areia, brita, cimento. Então você tem um lugarzinho lá onde tem essa esteira, você coloca o objeto lá em cima e essa esteira transporta isso para você. Considerando que essa esteira possui velocidade constante de 2 metros por segundo e despeja todo o material transportado em um recipiente que fica a 8,1 metro abaixo dela, determine o alcance horizontal do material em relação à esteira. Então, ó, ele está me dando a velocidade de lançamento e está me dando a altura, né, da queda. Então, vamos fazer o desenho aqui. Questão 4. Então, uma esteirinha aqui. Essa esteira está se movimentando e aí eu tenho um objeto aqui em cima. Esse objeto vai ser lançado e ele fala para mim a velocidade inicial ali igual a 2 metros por segundo. Só para conferir, eu acho que é isso mesmo. Isso, e uma altura de 1,8 metros. Então, de onde esse objeto está até o local onde ele vai cair, eu tenho uma altura de 1,8 metros, né? Eu tenho uma altura aqui de 8,1 metros. Esse objeto vai movimentar e vai cair lá embaixo, né? Então, se eu pegar de novo, tem aquela ideia lá, só para a gente fazer, né, o alcance aqui, ó, eu tenho a direção Y, um ponto exatamente onde ele parte, aqui a direção X, então ele vai sair desse ponto, vai atingir esse ponto, aqui eu tenho o meu alcance. Posição inicial igual a 0, posição final igual a X. Então a pergunta dele é a seguinte, determine o alcance horizontal do material, eu quero saber o valor do X, eu quero saber o alcance. Então, de novo, para saber o alcance, ó, só lembrando aqui, para saber o alcance eu preciso da velocidade e do tempo. A velocidade de lançamento eu tenho, o tempo eu não tenho ainda, mas eu tenho a altura. Então, eu posso calcular o tempo. Então, para calcular o tempo, de novo, 2 vezes a altura dividido pela gravidade, raiz quadrada disso tudo. Então, vai ficar 2 vezes 1,8 dividido por 10. 1,8 vezes 2 vai dar 3,6 dividido por 10, 3,6 dividido por 10 vai dar 0,36, então 0,36 raiz quadrada. Então da mesma forma que eu tinha lá 0,16 virou 0,4, né, porque 4 vezes 4 é 16, 0,4 vezes 0,4 dá 0,16, 6 vezes 6 dá 36, só que aqui é 0,36, então meu tempo é 0,6 segundos. Esse é o tempo total do movimento. Sabendo o tempo total, eu calculo o alcance agora. S é igual a S0 mais E0 vezes T. A posição final, que é o alcance, é x, a posição inicial é 0, a velocidade é 2 e o tempo 0,6. Então, x é igual a 1,2 metro. Beleza? Esse é o alcance. Resposta correta, letra A, 1,2. Beleza, galera? Tranquilinho de fazer também. Imagino que a galera viajou um monte aí, né? Marcando aí as respostas um pouco, né,
diferentes. Então, presta atenção na resolução, não mudou muita coisa em relação aos outros exercícios, só mudou a ideia do exercício, né? O que está acontecendo, mas continua sendo um lançamento horizontal, onde ele me dá a velocidade de lançamento e me dá a altura de queda para achar alcance. Questão 5, ó, de novo, lançamento horizontal, vamos ver o que ele vai pedir, ó. Em um treinamento militar, para ajudar uma população com medicamentos, um avião deve lançar um caixote em determinado local. O avião possui velocidade horizontal Vx igual a 100 metros por segundo. Então, esses 100 metros por segundo é a velocidade de lançamento, né, do lançamento horizontal. Repara que está falando que o avião está movimentando horizontalmente. E está voando a uma altitude de 180 metros. Então, beleza, 180 metros. Essa é a altura do lançamento. E aí, conforme mostra a figura, aí ele vai querer saber, o caixote é lançado com velocidade vertical nula e deve atingir o ponto P. Velocidade vertical nula significa que no início do movimento, na direção vertical, ele tem velocidade igual a zero, uma queda livre, um lançamento puramente horizontal. Me dá a aceleração da gravidade e ele pede essa distância D, que é o que? É o alcance do meu lançamento. De novo, ele me deu a altura, me deu velocidade inicial e quer saber o alcance. Então aqui, ó, vamos lá resolver. Deixa eu fazer o desenho aqui pra gente. Então, voltando, questão 5, né? Questão 5. Então, o avião vai lançar o caixote. Vou desenhar só o caixotezinho aqui, ó. O caixote. O avião vai lançar. Esse caixote vai sair com a mesma velocidade que o avião tem, né? A velocidade inicial de 100 metros por segundo. E aí ele vai fazer o movimento de queda dele até chegar no chão. Então, o ponto aqui do lançamento, né? Direção Y. Aí, direção Y. E aqui embaixo, a direção X. Então, ele parte da posição inicial, que é igual a zero. Chega na posição final aqui, que é o X, que é o meu alcance. É o que eu quero saber. Ele chamou de D, né? Então, eu vou chamar de D. Em vez de usar X, vamos usar D, que é a distância que ele pediu ali, o alcance. Beleza? Então, ó, e a altura aqui? Uma altura de 180 metros. Então, de novo, para poder achar o alcance, então direção X, equação do sorvete sem a cobertura. Posição final é o D, posição inicial é 0, velocidade inicial 100 e eu tenho que achar o tempo. Então, o D vai ser igual a 100 vezes o tempo. Basta eu saber o valor do tempo que eu acho o valor dessa distância aqui do alcance do lançamento. Para achar o tempo, pego a direção vertical e aí calculo o tempo de queda para uma queda livre de 180 metros. Então, o tempo é igual a raiz quadrada de 2 vezes h dividido por g. Então, o tempo vai ser igual a 2 vezes 180 dividido por 10, raiz quadrada disso. Então, já vou cortar aqui, ó, os dois zeros, vai ficar 2 vezes 18. T igual a 2 vezes 18 vai dar 36. Raiz quadrada de 36 é igual a 6 segundos. Beleza? Se quiser fazer 2 vezes 180 vai dar 360. 360 dividido por 10 vai dar 36. Raiz de 36, 6 segundos. Dá na mesma. Uso esse tempo aqui, então minha distância é 100 vezes 6. Eu vou ter uma distância de 600 metros. Beleza? Resposta correta lá, ó, 600 metros. Beleza? É a distância aqui do lançamento, aqui do alcance desse lançamento. Por último, a questão 6 teve um acerto um pouco maior, né, quase 50%. E aí uma questão teórica. 3 pedras são atiradas horizontalmente do alto de um edifício, tendo suas trajetórias representadas a seguir. Então, ó, pedra A, pedra B e pedra Z. Lembra lá do primeiro exercício, ó. O primeiro exercício é a mesma ideia, velocidades diferentes, os tempos eram iguais, o alcance que é diferente. Então aqui, ó, a pedra A tem uma velocidade inicial menor, a pedra B tem uma velocidade um pouco maior e a pedra Z tem velocidade maior. Todas elas têm velocidades diferentes, mas o tempo de queda é o mesmo. Então, admitindo-se a resistência do ar desprezível, é correto afirmar que durante a queda as pedras possuem componentes horizontais das velocidades constantes. Tá? Então, ó, acelerações diferentes. Não, porque a única aceleração que atua aqui é da gravidade, é a mesma para todo mundo. Tempos de queda diferentes. Não, o tempo de queda é igual para todo mundo, é a mesma altura, é o mesmo tempo de queda. Letra D, componentes verticais e velocidades diferentes a uma mesma altura. Tá?
também está errado, porque o que acontece? A velocidade aqui na vertical, né, o objeto está caindo, então pouco a pouco a velocidade dele vai aumentando, e vai aumentando de acordo com a aceleração da gravidade. Como a aceleração da gravidade é a mesma para todo mundo, então todo mundo aumenta a velocidade de forma igual, por isso que o tempo de queda é o mesmo para todo mundo, independente de se é a pedra A, B ou Z, né, o tempo de queda vai ser igual para todo mundo, porque a aceleração da gravidade é a mesma para todo mundo. Então a velocidade muda igual para todo mundo, porque quem é responsável pela mudança da velocidade é a aceleração. Se a aceleração é igual, a velocidade muda de forma igual, né, na direção y. Então ele fala que são velocidades diferentes, mentira. Na mesma altura, a velocidade é sempre a mesma para todas as três pedras. Componentes verticais das velocidades iguais em todas as posições da trajetória vertical. Não, né? Aqui em cima, a velocidade na vertical é zero. A partir do momento que você tem um lançamento, a velocidade vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar no chão. Todas elas vão chegar no chão com a mesma velocidade vertical. Todas elas vão ser aceleradas durante esse tempo de queda todo de forma igual. Então, na mesma altura, todas elas têm a mesma velocidade, só que a velocidade vai mudando ao longo do tempo. Você pega um objeto e solta ele, quanto mais tempo ele fica no ar, maior vai ser a velocidade dele, tá? Então, ó, por que ele fala componentes horizontais das velocidades constantes? Então, vamos ver aqui, ó, deixa eu só fazer um desenho rápido aqui para a questão 6, para a gente poder fechar essas questões do geek. E aí vou colocar aqui, ó, uma bolinha, uma pedrinha chega aqui, a outra pedrinha chega aqui, e a outra pedrinha chega aqui, tá? O que é componente horizontal? A componente horizontal é a componente da velocidade, né, do lançamento. Então, vamos pegar valores. Se eu falar que a velocidade inicial, né, do laranja é 2 metros por segundo, falar que a velocidade inicial do verde é igual a 4 metros por segundo e a velocidade inicial do roxo é igual a 6 metros por segundo. Então, essa velocidade inicial de cada um deles é o que faz diferença para esse alcance, né? Eu tenho o alcance menor velocidade, eu tenho o alcance menor. A velocidade intermediária, eu vou ter um alcance intermediário. E a velocidade maior, eu vou ter um alcance maior. Beleza? Então, o que acontece? Essa velocidade horizontal ela é constante, porque a aceleração da gravidade ela aponta para baixo. Então, aqui, ó, eu tenho uma aceleração da gravidade apontando para baixo. Ela muda a velocidade só na direção vertical. Então, por isso que a velocidade aqui em cima, na direção vertical, é zero. Mas quando ele vai perdendo a altura, a velocidade dele vai aumentando. E é legal que lá na frente a gente vai ver isso de forma energética, né? Eu tenho uma energia armazenada aqui em cima por causa da altura, e essa energia, pouco a pouco, que ele vai perdendo a altura, ele vai transformando em velocidade, em movimento, né? Ele vai pegando a energia que a gente vai chamar de potencial, né? Uma energia potencial gravitacional por causa da altura, vai sendo convertida em energia cinética, por isso que a velocidade vai aumentando. Então, a velocidade vai aumentando na vertical. Agora, na horizontal não tem aceleração. Na direção horizontal, a minha aceleração ela é igual a zero. Então, nenhuma dessas velocidades mudam. As velocidades são constantes durante todo o movimento. Por isso, quando a gente faz aqui o cálculo, ó, do alcance, repara que a minha velocidade ela vale 100 do avião, no caso do exercício anterior, né, valia 100, e ela é 100 durante todo o movimento, né? Eu não tenho aquela parte aqui, ó, a equação completa, né, seria S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Então, se a minha aceleração é zero, zero vezes qualquer valor de tempo dá zero. Zero dividido por 2 dá zero. Então, tudo isso aqui vale zero. Por isso que eu só uso esse pedaço aqui da minha equação, porque no movimento horizontal eu não tenho aceleração. Então, minha velocidade ela é constante. Então, por isso que a resposta correta aqui é a letra C. Componentes horizontais das velocidades constantes. Beleza? Então, esses aqui eram os exercícios do GEEK, né, que foram passados lá na semana dia 22, não foi? Isso, 22 de junho. E agora vamos dar uma olhada nos exercícios aqui do formulário. Então, vamos lá. Questão número 1. Uma bolinha lançada horizontalmente com velocidade v igual a 8 metros por segundo, de um local situado a uma altura de 5 metros do solo. Desprezando a resistência do ar e considerando g igual a 10 metros por segundo, calcule. Então vamos lá. A questão número 1
Eu tenho uma velocidade de 8 metros por segundo inicialmente e uma altura de 5 metros. Então, ó, questão número 1, isso aqui é do formulário. Eu tenho, né, um objeto sendo lançado com uma velocidade inicial de 8 metros por segundo, não é isso? E altura de 5 metros. Então, uma velocidade de 8 metros por segundo e uma altura de 5 metros. Beleza? Esse objeto vai fazer esse movimento aqui, beleza. Ele quer saber, né, qual que é o tempo de queda, não é isso? Isso, intervalo de tempo decorrido desde o lançamento até a bolinha atingir o solo. Tempo de queda. Então, a bolinha está aqui, vamos colocar nosso referencial. Então, direção X, direção Y. E aí, esse objeto, né, nessa bolinha, vai partir horizontalmente, né? Vai partir desse ponto, vai cair nesse ponto aqui, eu tenho o meu alcance. Então, na letra A, só lembrando, a gravidade, né, sempre apontando para baixo, nesse caso igual a 10 metros por segundo. Então, na letra A, ele quer saber o tempo de queda. 5 metros, tempo de queda, lembra? É pegar 2 vezes a altura dividido por g e tirar a raiz quadrada. Então, vai ficar 2 vezes 5 dividido por 10. 2 vezes 5 dá 10. 10 dividido por 10 dá 1. Meu tempo de queda vai ser igual a 1 segundo, porque raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então, a letra A, o tempo de queda, 1 segundo. Beleza? Na letra B, a distância horizontal entre o ponto em que a bolinha atinge o solo e a vertical de lançamento, o alcance. O que chama de vertical de lançamento aqui está aqui, ó. Aqui é o lançamento, a vertical que passa pelo ponto de lançamento é essa. A distância entre essa vertical e o ponto onde ele toca o solo. É a distância ali, o alcance, né? Eu coloquei lá ainda, né, que é para calcular o alcance. Só que você tem que acostumar com outras formas de, né, que os exercícios podem trazer essa pergunta para vocês. Então, por isso que eu coloquei lá, né, ó, entre o ponto em que a bolinha atinge o solo e a vertical de lançamento. Então, a vertical de lançamento, por que é vertical de lançamento? O lançamento é nesse ponto, a vertical que passa por esse ponto é essa. Então, a distância entre essa vertical e o ponto onde ela toca o solo. Beleza? Então, para achar isso, basta eu usar a equação do sorvete sem cobertura. A posição final é o x, a posição inicial é o 0, a velocidade de lançamento é 8 e o tempo 1 segundo. Então, eu tenho 8 metros de alcance. Tá? Então, essa era a primeira questão, 8 metros de alcance. Questão 2. Por meio de um pequeno avião, pretende-se enviar um pacote e alimentos para pessoas ilhadas por uma enchente. O piloto imprime ao avião um voo horizontal com velocidade constante de 50 metros por segundo. Não está aí, já tem minha velocidade de lançamento. A 980 metros de altura, tem a altura da queda. Qual o local? Quando o local é avistado do avião, o pacote é solto, chegando bem próximo do lugar em que se encontram as pessoas. Despreze a resistência do ar e considere g igual a 10 metros por segundo. Determine, letra A, o intervalo de tempo desde o instante que o pacote é solto até o instante que ele chega ao solo. Então, quer saber o tempo de queda. Então, na questão 2 aqui, né, questão 2, eu tenho a mesma ideia daquele exercício que a gente já fez lá do avião. Então, tem um pacote sendo lançado. Vamos colocar a altura dele aqui, ó, 980 metros. É a altura dele. A velocidade é de 50 metros por segundo. Esse pacote vai ser lançado até atingir um ponto lá no chão. Então, aqui, ó, a vertical do lançamento. Aqui, horizontal, né? Direção X, direção Y. A distância entre esse ponto e esse ponto é o meu alcance x e a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, sempre, ó, que eu não tinha colocado quadrado, desculpa. Lembra lá de colocar sempre quadrado na aceleração. Então, primeiro, ele quer saber o tempo, né? O tempo de queda, isso. Então, tempo de queda, de novo, mesma equação, ó, t é igual a 2 vezes h sobre g e tira a raiz quadrada. Então, fica 2 vezes 980 dividido por 10 a raiz quadrada. Então, eu vou cortar de novo os dois zeros. 2 vezes 98, 2 vezes 9 dá 18. Aqui vai dar 16, então dá 196, é isso? Então, a raiz quadrada de 196 é igual a 14
segundos. Então esse é o tempo de queda. Tá aqui, ó, 14 segundos. Letra B, a distância entre o local em que o pacote atinge o solo e o ponto no solo imediatamente abaixo do instante de lançamento. Então, o ponto imediatamente abaixo do instante de lançamento é esse. O lançamento foi feito aqui, o ponto imediatamente abaixo é esse. E onde ele toca o solo é esse. O que ele quer saber é o alcance, a distância entre o ponto aqui de lançamento e o ponto onde toca o solo. Então, para achar o alcance de novo, a equação está aqui, já vou pegar, ó, x é igual a velocidade, que é de 50, vezes o tempo, que é 14. Então, isso aqui, 5 vezes 4, 20, 500, 700 metros, né, a distância ali, ó. Então, tá aqui, ó, 700 metros. Beleza? Resposta certa aqui, só para ver lá o formulário, ó, 14, tá aqui a resposta certa. Aqui a resposta certa era o 8 metros. E aqui a resposta certa é 1 segundo, tem o Vzinho aqui. Então, vamos lá, questão 3, que é a última questão desse formulário, né, que vocês responderam. Uma bolinha é lançada horizontalmente de uma altura de 12,8 metros e atinge o solo a uma distância de 4,8 metros da vertical de lançamento. Despreze a resistência do ar e considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a velocidade inicial do lançamento. Então, é igual um dos exercícios que a gente já fez lá no Geek One. Então, tem uma altura de 12,8 metros e um alcance de 4,8 metros. Então, objeto, eu tenho uma altura de 12,8 metros, então 12,8 metros de altura, e eu vou ter um alcance de 4,8 metros. 4,8 metros o alcance, essa bolinha vai cair aqui. Beleza? E a gravidade, né? Sempre apontando para baixo, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, direção vertical, direção horizontal, y, x. Eu quero saber qual que é a velocidade do lançamento. Quero saber quanto que foi a velocidade desse lançamento. Então, de novo, para saber essa velocidade de lançamento, então vamos lá. Ela foi na direção x. Então, a única equação que eu tenho na direção x é a equação do sorvete sem cobertura. A posição final é aqui, a posição inicial é aqui. Ele começa na posição 0 e termina na posição 4,8. Então, eu tenho 4,8 metros como posição final, 0 como posição inicial, a velocidade inicial não sei e o tempo também não. Então, para achar a velocidade inicial, basta eu pegar 4,8 e dividir pelo tempo, né? Igualzinho a gente fez o exercício lá no Geek One. Para achar o tempo, eu acho o tempo utilizando a direção y, né? Eu pego o tempo aqui da queda livre de 12,8 metros. Então, para achar o tempo de queda, 2 vezes h sobre g, tira a raiz quadrada. 2 vezes h, que é 12,8, dividido por 10 e tira a raiz quadrada. 2 vezes 12,8 vai dar 24, 25,6. Então, o meu tempo vai ser igual a 25,6 dividido por 10 na raiz quadrada. Quando eu dividir por 10, vai dar 2,56. 2,56, desculpa, não tem divisão. Então, a raiz quadrada de 2,56 é igual a 1,6 segundos. Esse é o tempo de queda. Então, tá aqui. Calcule a velocidade. Ele quer saber a velocidade de lançamento, né? Então, faltou só fazer ainda a divisão aqui, ó. 1,6, então 4,8 dividido por 1,6. Então, minha velocidade de lançamento vai ser igual a 3 metros por segundo. Então, voltando aqui, a resposta certa aqui, ó, 3 metros por segundo. Beleza? Então, galera, esses foram os exercícios da semana, nas 2 últimas semanas, né? Deem uma revisada nessas resoluções, veja direitinho se tem ainda alguma dúvida, alguma coisa, né? E a aula de hoje era isso, né? Fazer essa revisão aqui, os exercícios, e aí, tendo dúvidas, me manda mensagem lá no Class, manda mensagem no WhatsApp, manda no privado de preferência para não... para acabar não sumindo no meio das mensagens do grupo ali, tá? Podem gravar um vídeo, pode gravar áudio, enfim, né? O que for necessário aí, se você tiver com exercício, estiver tentando resolver, me mostra o que você está tentando fazer para eu poder entender onde está a sua dúvida. Então, faz aí, dá uma olhada nos exercícios e a gente se encontra na próxima semana. Beijos, beijos, tchau, tchau.